Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Fraternidade Espírita Irmã Sheila pelo convite e pedindo ao Mestre Jesus que nos ampare e nos fortaleça em nossos bons propósitos. Agradecendo a oportunidade, inclusive, de estar aqui falando sobre Espiritismo, sobre a doutrina de Jesus, que é tão consoladora e que nos auxilia tanto em nosso crescimento pessoal e espiritual. Bem, o tema da nossa conversa hoje vai ser sobre silêncio. Silêncio é um capítulo do livro Jesus e Vida, de Divaldo Franco, e pelo espírito Joana de Ângeles. E nesse capítulo, nós vamos ver que Joana trata do assunto em 3 partes. Na primeira parte, ela vai nos falar de forma atual sobre o tema. Vai nos dizer como é que o tema é visto no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Depois, ela nos fornece conselhos de como devemos agir, qual é a nossa atitude perante o problema. E, por fim, nos fala como Jesus atuava diante das situações, diante como é que ele praticava esse silêncio. Então, para a gente começar, Joana vai nos dizer o seguinte: aumenta volumosamente a balbúrdia no mundo. Não há respeito pelo silêncio. A barulheira aturde a criatura humana, cuja constituição física e emocional apresenta limites para a zoada em face dos decibéis suportáveis. Nós sabemos que o nosso corpo é capaz de suportar um volume de som determinado. Acima desse volume, desse tom, né, nosso aparelho auditivo pode ser prejudicado, de forma inclusive permanente. É por isso, inclusive, que alguns trabalhadores, quando eles estão trabalhando de forma contínua e permanente num ambiente extremamente ruidoso, em que altos níveis de barulho é pago a cada um deles, né, é pago aos trabalhadores, o que a gente chama de adicional insalubridade, que é justamente para compensar o desconforto dessa situação. Então, Joana vai nos trazer isso, que não só o físico, mas também o nosso emocional, pela exposição dos ruídos e dos sons altos, ele também sofre abalos. Por conta disso, às vezes, podem surgir diversos desequilíbrios, diversos transtornos, estresse, ansiedade, por conta desse volume de barulho, de sons que a gente está tendo que conviver diariamente. Nós estamos adoecendo, inclusive, por conta disso. E adoecendo por não ter, mais das vezes, uma forma de buscar o silêncio, a quietude, a tranquilidade. Por isso, Joana vai dizer que, em razão de todo esse barulho, nós já perdemos o tom do equilíbrio nas nossas conversas, seja no dia a dia, seja nas festas, seja nos encontros sociais. Estamos, de uma certa forma, não mais conversando, não mais falando. A gente hoje grita. Conversar, para a maioria das pessoas, se tornou uma luta para ver quem fala mais alto, pensando que quem falar mais alto vai ser ouvido melhor. As conversas deixaram de ser momentos de prazer e passaram a ser desagradáveis, passaram a ser agressivas. Isso, Joana, ela chama a nossa atenção para isso. E se a gente parar para pensar, será que a gente realmente está falando mais alto hoje em dia? Será que o nosso tom de voz aumentou? Será que uma festa, né, a gente vai numa festa hoje, será que a gente consegue conversar de uma forma cordial? Ou a gente fica disputando o barulho com o barulho da banda,
da música, das demais pessoas que estão na festa, em outras mesas, e às vezes a gente não consegue nem ouvir, nem falar, porque às vezes gritar também não adianta. Será que a gente realmente tem aumentado o nosso tom de voz? Será que a gente está conseguindo ouvir e falar de uma forma mais tranquila, mais amena, mais calma? Joana, inclusive, vai dizer que quando se fala em tonalidade normal, já não se ouve, em face do hábito enfermiço do vozerio. Esteja-se no lar, no restaurante, na oficina de trabalho, no clube, em qualquer lugar público, e torna-se quase impossível uma conversação agradável e produtiva. Ela fala em hábito. A gente vai ver que ela vai falar sobre hábito novamente mais adiante. E será que a gente está realmente criamos o hábito de falar alto hoje em dia? As crianças, por exemplo, cada dia elas precisam gritar para ser ouvidas. E isso não gera adultos que terão que gritar, achando que também serão ouvidos se houver grito? Da mesma forma que Joana vai falar das conversações, ela vai também falar sobre as músicas. E isso é importante também, porque ela vai falar que as músicas deixam a pouco e pouco de ser harmônicas para se apresentarem ruidosas, sem nenhum sentido estético, expressando os conflitos e as desordens emocionais dos seus autores numa tormentosa conspiração para o desaparecimento do sentido de equilíbrio da vida humana. Olha que texto interessante, né? As músicas deixam pouco a pouco de ser harmônicas para se apresentarem ruidosas e sem nenhum sentido estético. Primeira crítica que Joana faz, que é muito pesada. E, na realidade, a gente está vendo que as músicas atuais, algumas delas, não refletem nada, não dizem nada, né? Às vezes, elas têm um conteúdo tão negativo, desvalorizando pessoas, né? Colocando, às vezes, a mulher como objeto, ou trazendo palavras de baixo calão, ou seja, gerando uma onda extremamente negativa. E Joana vai dizer que esse tipo de música expressa os conflitos e as desordens emocionais dos seus autores. Ou seja, a obra é produto do desequilíbrio daquele que o criou, daquele que não enxerga valores superiores, que não enxerga questões morais que estão acima daquilo que ele produziu. E tudo isso serve para uma conspiração, como ela diz aqui, conspiração para o desaparecimento do sentido de equilíbrio da vida humana. Ou seja, estamos perdendo um pouco desse equilíbrio, inclusive porque as músicas que a gente está ouvindo, elas não trazem esse equilíbrio. Outro dia mesmo eu estava andando na praia com meu marido e fiquei assustada, porque algumas mesas algumas pessoas levaram caixas de sons, né, para a praia e colocavam em mesas. E nessas mesas, eles colocavam as músicas que eles gostavam, lógico, né, a preferência deles, e virou um caos, porque em cada mesa tocava uma música, né? E quem estava lá na praia, como eu, né, só querendo curtir o mar, o vento e tudo, foi obrigada a ouvir o repertório musical de de várias pessoas, numa guerra de ruídos, porque às vezes me parece que eles estavam ali para mostrar quem é que tinha o som mais potente. E não eram músicas tranquilas, né? Relaxantes, né? Não era aquela música que você relaxava vendo, tinha um vento do mar, você estava exposto ali ao vento, estava exposto
as ondas e tudo, não, eram verdadeiros barulhos, eram pancadas. O momento de lazer passou a ser de agonia, porque você que não gosta de determinado tipo de música é obrigada a passar o dia ouvindo aquelas músicas. Muitas das vezes com letras de baixo calão, com sons perturbadores, né? Músicas que não agregam nada, de duplo sentido. Então, isso, esse tipo de comportamento acaba nos desequilibrando mesmo. Porque a gente vai buscar um lazer, vai buscar uma tranquilidade e acaba voltando um pouco frustrado, né? E até contaminado por isso. E final de semana, né? Sempre tem alguém que tem um vizinho que resolve no final de semana, faz a festa para que o quarteirão todo ouça, né? Todo mundo ouça. Sempre tem alguém que acha que tem o direito, né, de ouvir a sua música num volume que o vizinho ouve também na sala, né, no seu quarto. Ou seja, ele esquece que o seu direito, como eu sempre falo, né, mas eu tenho o direito de ouvir o que eu quero, o direito dele acaba quando começa o do outro. Na verdade, as pessoas esquecem que o respeito é a chave da convivência em sociedade. E interessante que no capítulo do nosso lar, o capítulo 45, na verdade, André Luiz vai conhecer o campo da música. Ele é convidado por Lísias, ele está trabalhando muito, e Lísias fala, amigo, vamos dar uma volta porque você precisa descansar um pouco, respirar. E aí ele leva para esse campo da música. E o que chama atenção a André Luiz é que nesse espaço, nesse parque, haviam caminhos que davam em diversas direções. E Lísias explicou a ele que naqueles caminhos levavam para as extremidades do campo. E nas extremidades do campo haviam músicas regionais que serviam para o gosto individual e do grupo, de vários grupos. Então, devia ter diversos tipos de músicas tocando nas extremidades do campo. E você poderia ir para qualquer uma delas ouvir o tipo de música que você gostava. No entanto, no centro do parque tocava a música que ele dizia que era a música universal e divina, que era aquela música que trazia aspirações de beleza, né? Trazia uma beleza, uma magnitude muito grande, muito forte. E é interessante que ele diz que, diferente do que ele acha na Terra, né, aqui na Terra, o local onde se tocava esse tipo de música, essa música mais espiritual, mais divina, ele é o que estava mais cheio. Era o lugar que tinha mais pessoas. Então, é interessante que a gente comece a pensar, inclusive nisso, qual é o tipo de música a gente está ouvindo? Será que essa música que a gente ouve está nos trazendo mais perturbações? Será que traz uma mensagem negativa? Uma mensagem que tanto que a gente às vezes canta, né? Que vai ficando que nem chiclete na nossa cabeça e vai nos perturbando mesmo, nos trazendo desequilíbrio. Mas não só a música, não, mas também as conversas. Joana vai nos dizer que os diálogos mais parecem discussões calorosas em que se debate com ardor, em competição injustificável e tormentosa, do que propriamente em conversa prazerosa. A arte da conversação cede lugar aos temas vazios de significado e de edificação, permanecendo adstrita a vulgaridades e queixas, com que mais se entorpece ou se irritam os indivíduos. É bem pesado, né? Porque Joana fala que no lugar de a gente ter conversas edificantes, conversas que nos façam evoluir, crescer, conversas agradáveis, a gente
parte para a vulgaridade e a queixa. A frivolidade, né? Na verdade, nossas conversas, a gente fala muita besteira, né? A gente fala muita frivolidade, muitas coisas que não condizem, às vezes, com um movimento de evolução. Geralmente a gente fala da vida dos outros, né? Pouco falamos de forma, inclusive, construtiva. Geralmente nós estamos julgando ou falando que o que nós achamos, como o outro deveria agir, ou como o outro está se comportando. Quando a gente não está falando do outro, a gente está falando de si, a gente está reclamando. Aí a gente vai reclamar da nossa vida, vai reclamar do nosso trabalho, vai reclamar da nossa família. A gente costuma reclamar de tudo. Até puxar conversa com outra pessoa, a gente já começa, às vezes, na reclamação. A gente já reclama do tempo, diz, o dia está tão feio hoje, ou reclama do organismo, poxa, hoje eu estou com uma dor de cabeça. Ou seja, até para a gente puxar uma conversa, para a gente estabelecer um diálogo com alguém, a gente já começa dessa forma, de uma forma negativa. Nós, inclusive, fazemos gincana para descobrir quem é a pessoa que tem mais problemas na vida, quem tem mais dores e mais problemas a resolver. Então, você começa a conversa dizendo que meu dedo está doendo, a outra pessoa fala que pior é ela, que é a mão que está doendo, pior sou eu, que meu braço começou a doer agora, e termina com o meu corpo todo sem conseguir se mexer. Por quê? Porque nós estamos vivendo isso, nessa coisa de que a conversa gira em torno da reclamação. Nós precisamos colocar para fora essas questõezinhas pequenas, como se o outro fosse ter pena da gente, como se o outro tivesse também interessado nas nossas dores, e é lógico, ele está tão interessado nela que a gente começa a disputar. Então, esse tipo de conversa, é lógico, não nos ajuda em nada. Não nos ajuda nem no campo emocional, nem no campo moral. Nós ficamos presos em hábitos que, infelizes, hábitos do passado, hábitos inclusive infantis, porque quando a gente tem a queixa, a gente fica esperando que alguém ajude, alguém acalente, alguém coce a cabeça e diga não, que está tudo bem, vai melhorar, e a gente acaba estagnado, parado, né? As questões, as nossas discussões, as nossas conversas estão cada dia mais complicadas, inclusive por conta da polarização que estamos vivendo. Estamos vivendo um momento de polarização tão intensa que conversar com as pessoas se tornou um processo que traz diversos desequilíbrios. Um lado diz que é branco, outro lado diz que é preto. E se não for preto, não, você não está certo. Se não for branco, você não está certo. E a pessoa esquece que tem tons de cinzas nesse intervalo. Esquece também que existem outras cores que a gente possa optar, escolher. O fato de eu ter um pensamento não significa que o meu pensamento é o correto, é o verdadeiro, e o outro é falso, né? Quando a gente começa a entrar nesse embate de ideias polarizadas, de que eu sou a favor e eu sou contra, e se você não pensar como eu penso, você não presta, você não vai nada, isso não vai trazer nenhum benefício para nós. A gente começou com uma polarização do futebol, né? Ou é Bahia ou é Vitória. Hoje a polarização é geral, é em tudo, em todos os campos, no campo da política, no campo das ideias, no campo da filosofia, no campo da ciência, estamos discutindo se isso é verdadeiro, se isso não é. Então, essa polarização, essas discussões, sem permitir ouvir o outro, que a gente não ouve, a gente simplesmente se engessa numa ideia ou num pensamento e não é capaz de enxergar o outro ou o pensamento do outro, isso é um
algo que nos mantém no lugar em que estamos, estagnados, parados, né? Uma vez me disseram que o antônimo, né, o contrário de verdade não é mentira, é convicção. Porque quando a gente tem convicção de algo, a gente não admite outro tipo de verdade, outro tipo de pensamento. Quando a gente entra nessas discussões, que não vai nos levar a nada, e que isso só traz prejuízos para nossas relações, né? Inclusive familiares, quem não teve problemas familiares por conta dessas polarizações, nossa vida empobrece. Nosso corpo, ele se estressa, ele adoece. E nossa alma entra em desequilíbrio. Então, precisamos ficar atentos para o nível de conversações que nós estamos tendo. Como é que estão sendo nossos diálogos? Se a gente está conseguindo falar coisas boas, se a gente está conseguindo ouvir o que o outro fala. Porque mesmo nas minhas verdades, a verdade do outro pode ser algo que me dê uma noção diferente, que me traga uma outra forma de visão sobre o problema ou sobre as questões da vida. Interessante é que no mesmo capítulo de Nosso Lar, que a gente estava falando, sobre o que fala do campo da música, parece até que o capítulo de Joana, sobre silêncio, ele é bem. Ele fica bem. Como é? Os dois parece que falam da mesma coisa, né? Joana falou da música e ele falou da música. Joana fala dos diálogos e André Luiz também fala dos diálogos. Fala dos diálogos que se tinha naquele campo da música. E olhe como é interessante o que André fala do que ele ouvia naquele campo. Ele ouvia frases soltas relativamente aos círculos carnais. E, contudo, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícia ou de acusação aos homens. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Olha que interessante, né? Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, todos sem atrito de opinião. Ou seja, ninguém falava mal do outro, né? Falava da vida do outro ou falava da própria vida. Observei que ali o mais sábio restringia as vibrações de seu poder intelectual, ao passo que os menos instruídos elevavam quanto possível a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior. Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho. E, no entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. André Luiz, inclusive, fala que nessas conversas, quando se falava de Jesus, não se falava do Jesus sombrio, do Jesus que morreu na cruz. Se falava dele da forma alegre, daquele que foi o mestre, que ensinou, né? Então, a gente, às vezes, fica, né, imaginando aquele Jesus que sofreu tanto e, no entanto, sofreu aqui, né? Lá, no mundo espiritual, ele veio cumprir o papel dele e lembravam dele, dos feitos dele com alegria, com emoções. Então, a gente verifica que no nosso lar, né, no mundo espiritual, as conversações são diferentes. E aí é bom a gente questionar. Nós estamos preparados para chegar no nosso lar e ter esse tipo de conversação? Estamos preparados para ouvir, né? Falar como André Luiz coloca, que aqueles menos instruídos elevavam o quanto possível a sua capacidade de compreensão? Será que a gente teria a humildade de reconhecer a nossa própria pequenez, né? De verificar que nós não somos os donos da verdade, que nossa orientação, nosso pensamento, ele
pode ser sujeito a indagações? Será que a gente tem condições de estar no nosso lar? Ou a gente estaria ainda nesse nível de conversa que, em vez de produzir algo de bom, de ser algo produtivo, só produz a negatividade? Então, de qualquer jeito, nós precisamos ficar atentos, tanto para o que ouvimos sobre, e também para o que estamos falando, para não nos deixar contaminar por essa onda de pessimismo, de negatividade que estamos vivendo. Joana, inclusive, diz que a nossa voz é um instrumento valioso, que nos foi concedida por Deus e do qual nós teremos que prestar conta no futuro. Então, como é que nós estamos usando a nossa voz, né? O que é que esse instrumento que Deus nos deu, o que é que nós estamos fazendo com ele? Nós estamos buscando com essa voz acalmar, acalentar, estamos ensinando coisas boas, né? Coisas produtivas, estamos usando a nossa voz para lutar contra a intolerância, lutar contra o preconceito. Estamos usando nossa voz para levantar a bandeira das liberdades, para ajudar o próximo. Ou estamos usando a nossa voz para as fofocas mesquinhas, para a calúnia, para as reclamações, para a perturbação. É importante a gente entender o que a gente está fazendo com esse instrumento. Um instrumento valiosíssimo, né? Quantos são aqueles que não puderam ter a oportunidade de falar? E nós que temos essa oportunidade, podemos usar ela de uma forma amena, de uma forma equilibrada, de uma forma tranquila e como instrumento para o bem, como instrumento de auxílio, de amor ao outro. Bem, lembra que a gente falou de hábito, né? Quando a gente falou desses hábitos que a gente tem nas conversações. E Joana vai falar que é necessário, para que a gente perca esse hábito, a disciplina. Nós devemos agir com disciplina. Joana, em toda a sua obra, toda vez que ela fala em virtudes, ela fala em aquisição de consciência, aquisição de virtudes, ela fala da disciplina, o quanto é importante a disciplina. O quanto é importante criarmos hábitos saudáveis para que possamos transformar as nossas imperfeições e os nossos vícios em virtudes. Então, ela em momentos de consciência mesmo, ela vem falar dessa questão do hábito, essa questão da disciplina. E ela diz o seguinte: mediante a disciplina, consegue-se reverter a situação vigente, não se permitindo cair na competição verbal. Disciplina, a gente não cai na competição verbal, então a gente não vai ficar brigando com a pessoa para ver quem é que grita mais alto, quem fala mais alto ou quem tem mais razão. Essa disciplina estende-se ao comportamento, que deve apresentar-se produtivo, ensejando convivência equilibrada, em que o respeito à conduta do outro faça-se primacial. Respeito, é aquilo que a gente falou, né? Se eu quero ouvir minha música, que eu ouça naquele tom que seja para mim. Meus vizinhos, o meu bairro, a minha cidade não precisa ouvir a mesma coisa que eu ouço, até porque gosto é uma questão que a gente não discute, cada um tem o seu. Nem impor-se aos demais, né? Não impor, não fazer com que o outro se submeta às suas vontades, e tampouco permitir-se conduzir pelos outros, somente porque se vivem momentos de desajustes. Assim procedendo, os hábitos saudáveis ocuparão todos os espaços existenciais, propondo meios de construir-se uma sociedade equilibrada. Então, a sociedade equilibrada, ela começa por nós. Se nós tivermos a disciplina, se nós criarmos hábitos saudáveis, nós conseguiremos modificar o nosso entorno. Até porque
muitos de nós desejamos modificar o outro. E no outro a gente não modifica. A gente só consegue ser exemplo para o outro. A gente não consegue fazer com que o outro se transforme. O processo de evolução moral é individual de cada um. Cada um faz a sua parte. E devemos nós fazer a nossa parte. Se nós conseguirmos criar hábitos saudáveis na conversação, na convivência social, nós conseguiremos, pelo menos, ajudar na tarefa divina, a que nos propomos a fazer, a vir aqui fazer. Com certeza, a maior tarefa que a gente veio no mundo cumprir foi a de nossa transformação. Se conseguirmos pelo menos fazer isso, já andamos bastante, já chegamos quase no final. E para que a gente possa ter hábitos saudáveis, para que a gente possa criar um movimento favorável a nós mesmos, é necessário experimentar o silêncio. Joana aconselha que nós façamos isso todos os dias. Ela pede que tenhamos pelo menos alguns minutos de silêncio, exterior e interior. Ele é necessário para a nossa harmonia interior. Se a gente se mantém em silêncio, a gente consegue olhar para si. A gente consegue olhar para as nossas necessidades, para nossos sentimentos. Nós vamos conseguir, a partir dessa reflexão diária, ter melhor discernimento das coisas que acontecem na nossa vida. Teremos um maior discernimento de nós, de como somos, do que somos movidos, qual é a nossa essência, como também teremos discernimento com relação ao outro e com relação à própria vida. Toda vez que olharmos para dentro, nós conseguiremos descobrir as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, os nossos hábitos ruins e também as nossas potencialidades, também as coisas boas que guardamos. Então, esse olhar para si é algo que nós espíritas estamos o tempo todo batendo, né? A gente sempre fala. Nós sabemos da importância do conhece-te a ti mesmo. Como poderemos nos conhecer se estamos envoltos, estamos num mar de ruídos, de conversações frívolas, de barulhos? Como é que a gente vai conseguir enxergar, olhar para dentro e nesse silêncio? Como é que a gente vai conseguir silenciar? Como poderemos conseguir isso se não tivermos um momento de paz e solidão? É difícil para cada um de nós entrar em contato consigo. E se a gente vive nesse ambiente de tumulto e de barulho, a gente não vai conseguir se conectar conosco mesmo. Tem pessoas que não conseguem ficar em silêncio, elas precisam do barulho. Muitas entram no carro e a primeira coisa que faz é ligar o rádio. Não se permitem sequer ter conversações consigo, de falar consigo, de perguntar como é que você está. Oi, bom dia, estou aqui, acordei. Então, entrar em contato consigo, esse silêncio é importante para essa movimentação de olhar para si, de olhar para as nossas necessidades, os nossos sentimentos. E também entrar em contato com Deus. Se nós não conseguimos, se estamos contaminados, na verdade, com esse monte de barulho, com essa montanha de ruídos em nossa volta, esse barulho externo e interno, como é que a gente vai se permitir um momento de paz para falar com Deus, para se conectar com Deus? Divaldo conta uma história que eu acho muito interessante. Ele fala que um amigo dele faleceu, um grande amigo dele, e ele ficou muito triste. E Joana o convidou para ir assistir o despertar desse amigo no mundo espiritual. E a única recomendação que ela fez para Divaldo foi o seguinte: Divaldo, por favor, silêncio.
faça silêncio. Divaldo ficou surpreso. Poxa, como é que ela me pede para ficar em silêncio? Ela está achando que eu vou chegar lá gritando, vou chegar lá fazendo festa? Não. Como é que ela pensou que eu ia fazer barulho? Mas ela olhou para ele, deu risada e foi embora. Quando chegou lá no quarto, onde o amigo estava lá, amparado por uma senhora, né? E Divaldo imaginou que era a irmã dele. E na hora que Divaldo ouviu, ele deu um grito mentalmente. Jorge! Gritou mentalmente. Na mesma hora, o amigo se estremeceu e Joana olhou para ele e falou: eu pedi que você fizesse silêncio mental. Imagine o quanto deve ser difícil fazer silêncio na mente. Silenciar a mente é um dos processos mais difíceis. Porque dizem, né? Dizem não, e a gente sabe, que os nossos pensamentos ficam que nem macaco, pulando para um lado e para o outro, e a gente não consegue relaxar, a gente não consegue respirar. E para isso, muita gente acha que para fazer esse silêncio, para conseguir isso, basta ir para uma praia, para uma montanha, para um campo, para um lugar bastante isolado, porque aí eu vou entrar em contato com o silêncio. Não precisa. Para Joana, basta cultivar ideias de harmonia, de tranquilidade e de alegrias íntimas, que a gente consegue chegar nesse estágio de silêncio capaz de entrar, né, de entrar em contato consigo mesmo e ter uma situação de harmonia. E é lógico, se fizermos isso constantemente, permitiremos silenciar tanto o que está do lado de fora como o que está do lado de dentro. E teremos condições de escutar não só a si mesmo, mas também a Deus, que está em toda parte e principalmente em todos nós. Bem, ao finalizar o texto, Joana vai nos trazer como é que Jesus praticava o silêncio, né? E deixa para a gente essas maravilhosas palavras. Jesus, o sublime comunicador, cuja dúlcida voz inebriava de harmonia as multidões, viveu cercado sempre pelas massas. Sofreu-as, compadeceu-se delas, mas não se deixou aturdir pela sua insânia e necessidade. Logo depois de as atender, recolhia-se ao silêncio, fugindo do bulício, a fim de penetrar-se mais pelo amor do Pai, renovando os sentimentos de misericórdia e de compreensão, a fim de que o cansaço que surge na balbúrdia não lhe retirasse a ternura das palavras e das ações. Necessita, sim, de silêncio interior, para melhores reflexões e programações dignificantes, em qualquer área do comportamento em que te encontres. Aprende a calar e a meditar, a harmonizar-te e a não perder a seriedade na multidão desavorada e falante. É mais ou menos isso. Jesus, eu imagino Jesus cercado por aquela multidão necessitada, doente do corpo e doente da alma. Imagine quanto deveriam as pessoas gritar o nome dele, pedir ajuda, não só fisicamente, não só com a voz, mas também o pedido mental que cada um fazia em direção a ele. Mas como diz Joana, depois de atender a elas, ele se recolhia ao silêncio, entrava em conexão com o Pai. E a gente também precisa disso. Precisamos buscar o silêncio. Joana vai nos trazer nesse texto algumas informações que são importantes para a gente. A gente precisa refletir. O que a gente está falando? Como a gente está falando? Estamos gritando? Estamos falando de forma harmoniosa, de uma forma alegre? Estamos tendo discussões
produtivas, positivas. As nossas músicas, aquilo que estamos ouvindo, está nos fazendo bem? Estamos sendo egoístas, mal educados, ou estamos permitindo que o outro tenha direito também à paz e ao silêncio? Joana também vai nos falar que tudo isso, tudo isso que nós vivemos, nós podemos transformar por hábito. Esses hábitos ruins podem se transformar através da disciplina em hábitos bons. E todo hábito bom se torna uma virtude. Então, se aprendermos a falar, a ouvir, a respeitar, estaremos no processo evolutivo em que deixaremos de ser aqueles seres infantis até, né, intuitivos, né, que vivem no instinto e numa fase infantil, para sermos adultos, sermos espíritos mais prontos, mais preparados para, quem sabe, estar não só no nosso lar, mas em esferas espirituais maiores. Então, para vocês, a reflexão, e que todos os dias possam meditar um pouco nesse silêncio, a fim de aprimorar-se, a fim de melhorar-se. Muita paz para todos e que Deus nos abençoe. Muito obrigada, mais uma vez.